Olá, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Sampaoli descobre erro grave e prepara a reviravolta no Mengão. Braz faz movimentos para reforçar o Flamengo e deixar Sampaoli feliz. Michael no Flamengo em 2023, confirmado se isso acontecer. Al Hilal faz único pedido ao Flamengo para liberar atacante. Está fora, foi anunciado agora, não vai jogar pelo Flamengo por tempo indeterminado. Parça de Gabigol é cortado nas vésperas da Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A derrota do Flamengo no último final de semana foi o estupim para o técnico Jorge Sampaoli preparar uma reviravolta imediata no CT Ninho do Urubu. O treinador já vem falando sobre isso há algumas partidas e agora ele quer finalmente colocar essa ideia em ação, de preferência na Conmebol Libertadores. O Flamengo volta a campo na partida contra o Racing na Argentina, na quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Nesse jogo aí, a tendência é que o treinador passe a cobrar de forma mais incisiva o que vem considerando ser inadmissível no time. A desconcentração e a falta de contundência são dois fatores que estão desagradando a comissão técnica. Sampaoli não vai mais admitir isso. É grave e todo mundo sabe que está afetando o desempenho da equipe. Inclusive, na última coletiva de imprensa, ele falou sobre esse assunto. Sampaoli abriu o jogo na oportunidade. Foram 3 vezes que começou em bola de lateral. 2 vezes contra o Internacional e outra contra o Botafogo. Como converter isso aí? Só trabalhando muito, muito e muito. O time do Flamengo está muito ansioso para fazer gol, mas desconcentra em muitos momentos do jogo. Assim como foi contra o Inter, sinalizou lá o nosso querido Sampaoli. Em 4 jogos no comando do Flamengo, ele tem 2 vitórias e 2 derrotas. O seu jeito elétrico tem sido observado pela nação e está gerando os primeiros impactos no plantel do Flamengo. Na beira do campo, o perfil intenso do gringo é bem diferente da passividade adotada pelo Vitor Pereira. E a torcida vem aprovando essa atitude, mas está meia desconfiada com o técnico pelas invenções que ele vem fazendo aí no time. Aí eu pergunto, você está gostando do trabalho do Sampaoli? Você acha que ele vai dar certo no Flamengo? Coloca aí! Nos próximos 17 dias, o Flamengo vai fazer uma maratona de 5 jogos. Na próxima quinta-feira, dia 4, encara o Racing pela Libertadores lá na Argentina. 3 dias depois, encara o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Na quarta-feira, dia 10, recebe o Goiás. No sábado, dia 13, visita o Bahia na Fonte Nova. E no dia 17, o Fluminense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, parada duríssima para o Flamengo. Aí sim a gente vai poder saber se o time está evoluindo, se tem condições de brigar ou não por títulos. Vamos acompanhar de perto e torcer para que tudo dê certo. Aí eu pergunto, você está confiante numa boa campanha do Flamengo? Coloca aí! E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho aqui, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado pela moral. O Flamengo divulgou ontem as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2023. Em relação ao documento tradicional, o clube também disponibilizou o relatório de transparência econômico-financeiro. Esse documento busca simplificar a linguagem dos resultados econômicos para um maior entendimento de todos os associados, torcedores e a sociedade em geral, e não só de especialistas no mercado e da imprensa. Receitas de match day de 57 milhões de reais teve o valor de 34 milhões acima do mesmo período de 2022.
o que foi possível graças à confiança dos nossos sócios torcedores e da presença maciça da nação nos estádios. Superávit de 25,2 milhões, valor relevante para um primeiro trimestre de exercício e bem superior a 2022, no qual registramos um déficit de 63,5 milhões de reais. Esse resultado foi fruto de melhor performance das receitas recorrentes e também da maior venda de direitos sobre jogadores no período. Saldo em caixa de 167,5 milhões de reais, valor que representa um montante seguro para manter as operações saudáveis nos próximos meses, descartando a necessidade de endividamento financeiro em um período de altas taxas de juros. Aí eu te pergunto, com tanta grana no nosso caixa, com resultado excelente, o que é que está faltando para essa diretoria amadora reforçar urgentemente o nosso elenco, tão carente em algumas posições e principalmente envelhecido? Me ajuda aí! Ontem aconteceu o sorteio na sede da CBF dos 8 confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. O Flamengo vai encarar o rival Fluminense no grande duelo da fase da competição, que dará ao campeão mais ou menos 90 milhões de reais em premiação. Lembrando que ontem no Maracanã, pela Libertadores, o Fluminense sapecou uma goleada histórica de 5-1 no poderoso River Plate, que é tetracampeão da competição e não viu a cor da bola. Depois do sorteio, Braz e Spindel falaram com a imprensa, ora opinando sobre o caminho do Flamengo na edição de 2023, ora se posicionando sobre assuntos importantes para o mercado da bola. Nos últimos dias, surgiu a informação que o Flamengo estaria negociando com o volante Fernando, ex-Grêmio, e hoje jogando no futebol da Turquia. Braz havia dito numa entrevista que o jogador de 31 anos foi apenas oferecido, porém as declarações dele não caíram bem entre os representantes do jogador que joga na Turquia. De acordo com Leandro Rivorelli, agente oficial do Fernando, algumas reuniões aconteceram sim nos últimos meses e, inclusive, uma delas foi apenas com o Bruno Spindel. O contrato teria sido até desenhado, válido por 3 temporadas, só que não chegou a um denominador comum na parte financeira. Coube ao Spindel, diretamente da CBF, se pronunciar sobre as declarações do empresário do Fernando. Aspas, ele foi oferecido como vários atletas são oferecidos. Basicamente foi isso. O atleta que o Flamengo teve interesse, todos sabem, foi o colombiano Matheus Uribe, do Porto de Portugal, mas a família dele não quis sair da Europa, e aí o negócio não se concretizou. Quanto ao sorteio de ontem da Copa do Brasil, eu te pergunto, você sinceramente gostou de jogar contra o Fluminense? Acha que a gente vai conseguir passar de fase? Coloca aí! Marcos Braz faz movimentos para reforçar o Flamengo e deixar o Sampaoli feliz. O Braz ele esteve na sede da CBF na tarde de ontem para o sorteio da Copa do Brasil e foi bombardeado de perguntas sobre o momento que o clube atravessa e falou sobre a pressão, torcida e, é claro, de reforços. E com aquela arrogância costumeira, ele disse aos jornalistas, o Flamengo fez alguns bons jogos com o Sampaoli, os resultados não vieram. Internamente e externamente está todo mundo, não tranquilo, pois os resultados nos deixaram chateados, mas está todo mundo bem confiante. Eu tenho certeza que teremos uma sequência ainda melhor daqui para frente. Depois continuou, aspas, a torcida do Flamengo é sempre muito importante, mesmo cobrando, mesmo em situação adversa. Quando chega em situação como essa, a torcida chega junto e pega junto. Quando você está ao lado da torcida do Flamengo, é a situação melhor possível. Mesmo não entrando em detalhes sobre nomes que serão buscados, o Marcos Braz ele afirmou que o clube vai fazer alguns movimentos para o elenco visando os títulos da temporada. A ideia é ter um time forte para todas as competições e deixar o técnico Jorge Sampaoli feliz. Esse é um processo contínuo. A janela abre em 3 de julho e os movimentos serão feitos. Temos tempo para trabalhar e avaliar.
O Flamengo em toda janela procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os tão almejados títulos. Meus amigos e minhas amigas, esse Braz, vamos combinar, é um bagre ensaboado. É difícil de pegar o cara, palmas para ele. Ele vive prometendo reforço na maior cara de pau. E não traz ninguém, e quando traz é tudo jogador velho em final de carreira e de empresário amiguinho dele. E o que é pior, vende os garotos da base que começam a aparecer. Faz lambança uma atrás da outra, demitiu sem razão nenhuma o Dorival para contratar o Vitor Pereira. Entre outras, a última agora foi no contrato de renovação automática do Davi Luiz. Eu falei isso aqui no programa de ontem. Quando ele é confrontado, ele está colocado na parede e diz logo que está se movimentando para trazer reforços. Porque ele sabe que é isso que a torcida quer ouvir. Foi numa dessas aí que o Vitor Pereira acreditou e se ferrou. Infelizmente, pessoal, nós estamos muito mal parados de dirigentes e a palavra incompetência deveria ser o sobrenome do Marcos Braz. Deveria ser assim, Marcos Braz Incompetência. Pronto, falei. Está fora, foi anunciado agora, não vai jogar pelo Flamengo por tempo indeterminado. Passa de Gabigol é cortado nas vésperas da Libertadores. O Sampaoli não vai ter vida fácil para escalar o Flamengo para essa quinta-feira. Isso porque o Gerson sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e vai ser ausência no Flamengo por tempo indeterminado. Vale destacar que a contusão aconteceu no aquecimento antes do jogo contra o Botafogo, quando o camisa 20 foi chutar uma bola. Desde então, o meio-campista recebeu atendimento no departamento médico do clube, onde realizou os exames. Através das redes sociais, o Flamengo divulgou a lesão e informou que o jogador vai seguir o tratamento no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo não divulgou a gravidade da lesão e nem a estimativa para o retorno aos gramados do nosso querido Coringa. Contra o Racing, o Sampaoli deve optar por Everton Ribeiro, mas o treinador ainda vai definir o substituto do meia após os treinamentos na próxima quarta-feira no Ninho do Urubu. Hoje, o Nublense venceu por 2-1 o Alcas do Equador. E com esse resultado, o Nublense somou seus 3 primeiros pontos e embolou a geral o Grupo A. Os chilenos voltam a campo no dia 24 de maio contra o Flamengo às 21h30 no estádio municipal Nelson Oriazon Arenas, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo A. O negócio tá ficando esquisito, galera. Se mexe aí, Mengão! Michael no Flamengo em 2023, confirmado se isso acontecer. O Al Hilal faz um único pedido ao Flamengo para liberar o atacante. O Michael é um jogador carismático que teve uma reviravolta muito grande na sua carreira. Ele chegou em 2019 por um pedido pessoal do Jorge Jesus, após uma grande novela no mercado da bola. Eu me lembro muito bem disso. O Corinthians queria contratar ele, mas o Mengão deu um chapéu e garantiu ele no Flamengo. Michael até que começou bem em 2020, mas o Jorge Jesus logo saiu e isso resultou numa queda de rendimento do velocista. Ele foi preterido muitas vezes, teve até depressão e pensou em sair do Flamengo. Mas quando o Renato Gaúcho chegou ao clube em 2021, tudo mudou e ele viveu a melhor fase da sua carreira aqui no Brasil. O Michael se transformou e virou uma peça muito importante para o Flamengo. O sucesso foi tanto que o Al Hilal fez de tudo para levá-lo em 2022. O clube da Arábia Saudita não quis saber de concorrência, fez uma proposta financeira muito elevada e conseguiu convencer o jogador. Logo quando chegou, porém, o Michael não quis ficar muito tempo lá e até forçou uma barra algumas vezes para sair. Mas os árabes não quiseram abrir espaço para uma venda naquela ocasião. Dessa vez, o Al Hilal até topa vendê-lo para o Flamengo ou qualquer outro interessado. E isso vai acontecer mediante uma proposta de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual. O Michael ele tem 27 anos e é o ponta que o Flamengo tanto precisa e procura no mercado da bola. E o jogador topa voltar ao Flamengo. O negócio hoje depende mais do Flamengo do que de qualquer outra coisa. E vale lembrar que o Marcos Braz ele tem um acordo verbal com o jogador para voltar ao Brasil.
o clube carioca será a primeira opção e terá a preferência do jogador. Aí eu te pergunto, você acha que seria uma boa volta do Michael para o Flamengo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar esse programa com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!